Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Olá, ouvinte! Este é o programa Mulheres de Esperança, sempre aqui para trazer-lhe esperança, reflexão e dicas úteis para a sua vida. Hoje no seu programa vamos conversar e pensar como a dependência das drogas pode destruir uma família. Não é um assunto agradável, mas tem que ser abordado. Esperamos que fique connosco até ao final. Antes de entrarmos no assunto, ouça uma bela música que elevará a sua alma. Mulheres de Esperança. O universo vibra ao som do teu falar. Os montes te aplaudem, te louva terra e mar. Grandioso é teu nome, extraordinário Deus, a luz do universo, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus. Escolheste ficar perto, desceste até nós. Me deste a tua vida, me acalma a tua voz. Eu quero conhecer-te, extraordinário Deus. Eu quero conhecer-te, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus. Conhecer-te no amor que de tudo se privou, conhecer-te no perdão que a todos alcançou, conhecer-te na abundância de quem tudo entregou, conhecer-te no poder que a morte conquistou, conhecer-te no amor que de tudo se privou, conhecer-te no perdão que a todos alcançou, conhecer-te na abundância de quem tudo entregou, conhecer-te no poder que a morte conquistou. Grandioso é teu nome, extraordinário Deus, a luz do universo, Senhor da terra e céus. Eu quero conhecer-te, extraordinário Deus. Eu quero conhecer-te, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e Compreender o que se passa numa família onde há uma pessoa dependente de tóxicos é realmente complicado. Porque essas pessoas sabem o mal que estão a causar, mas chegam a um ponto em que já não podem gerir as suas emoções, a comunicação ou mesmo a fé na vida. Parece que tudo o que diz respeito a este assunto não passa de números e de estatísticas, mas quando bate à nossa porta, o caso
muda drasticamente de figura. E a vida das pessoas, dos familiares, torna-se uma verdadeira loucura e uma verdadeira devastação. RTM Mulheres de Esperança. Transformando a dor em sementes de esperança. Sara, utilizaste uma palavra muito forte, devastação, que é uma completa ruína quer na confiança, nas finanças e uma sabotagem na segurança dos elementos da família. Afinal, é isso que a droga traz consigo. Exatamente, e há imensa informação hoje ao nosso dispor. Diria até que há lugares onde as pessoas podem ir e receber ensino sobre isso, e há que enfrentar a verdade dolorosa do que é essa adição e da natureza progressiva desse problema. Sara, mas as pessoas que estão neste drama sentem-se tão sozinhas, tão isoladas? Em alguns programas de reabilitação há uma cláusula que diz: a tua doença é do tamanho dos teus segredos. Tentar esconder este problema dos amigos e da família leva a pessoa à loucura. Claro que não é preciso colocar o problema no jornal da cidade, mas é necessário que aqueles que nos amam e se preocupam saibam dos problemas que estão a ser enfrentados. E é exatamente para falarmos disto, na primeira pessoa, que convidamos hoje para o nosso programa a Maria. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Obrigada, Maria, por ter aceito o nosso convite e, de certa maneira, expor a sua vida diante de tanta gente que nos escuta de norte a sul do nosso país. Obrigada mesmo. Nada, é um prazer e é um privilégio também. Ok, Maria, então eu vou fazer a primeira pergunta. A sua experiência com drogas começou por curiosidade, tentação ou desespero? Acho que foi acima de tudo pelo desejo de afirmação. Aprendi muito cedo que fazer coisas proibidas era uma forma eficaz de chamar a atenção daqueles que eu precisava de impressionar. Claro que na altura não percebi que chamava a atenção sobre a minha pessoa de uma forma negativa, prejudicial, tanto para a minha saúde como para a minha reputação, mas de facto foi assim que aconteceu. O que sentiu ou como sentiu a primeira vez que experimentou a droga? Acima de tudo senti-me audaciosa. Lá está, estava a fazer uma coisa proibida e isso dá assim um bocado de satisfação, aquela uau, sou mesmo corajosa. Não senti medo porque eu já tinha feito outras coisas proibidas e experimentar a droga foi só mais uma coisa a fazer, foi o seguimento, digamos assim. E depois, além disso, naquela época, quando se falava ou nos alertavam sobre os consumos, era uma coisa muito vaga, não explicavam quais eram as consequências. Por exemplo, ressacas, não fazia a mínima ideia que aquilo prejudicava dessa forma. E havia muito aquela frase de não acetes cigarros de um estranho porque pode ter droga, mas era uma coisa muito vaga, portanto, medo a não sentir medo. E por muito ridículo que pareça, também não senti, das primeiras vezes que eu experimentei, tanto o AX como depois a heroína e a cocaína, não senti absolutamente nada daquilo que eu ouvia falar dos sintomas, ou seja, das sensações, não senti nada. Tive que experimentar mais vezes para sentir esses efeitos. Então tomava uma vez e outra e o que é que sentia? O que é que experimentava? Está a dizer que as primeiras vezes não experimentou nada, não sentiu nada, então tomava porquê? Porque tinha que continuar a tomar? Sim, exatamente, porque não era bem uma coisa que fosse planeada, mas acontecia e eu aproveitava e consumia, experimentava, mas realmente das primeiras vezes não senti aquelas sensações fantásticas de que eu tanto, e por não sentir é que eu também teimava em experimentar até conseguir sentir. Não fazia sentido estar a experimentar uma coisa e só que não fazia absolutamente nada. E para quem está completamente ignorante do mundo da droga, o que é que se sente exatamente? Muitas sensações boas, mesmo boas. Por exemplo, todas elas têm alguma coisa em comum, mas todas elas são muito particulares. O AX, por exemplo, pode dar para rir muito, rir absolutamente muito, estar com uma disposição muito boa, muito alegre, muito descontraída. Então, se for em grupo, é quase para a paródia. A cocaína dá uma sensação de êxtase e de muita euforia. E a heroína é precisamente o contrário, dá uma sensação de calma, tranquilidade, está tudo bem, paz e amor. Eu, Maria, sempre me pergunto se o vício
esse vício é um caminho lento ou é uma coisa galopante? Isso depende, acima de tudo, da disponibilidade de dinheiro. Ou seja, quanto mais acesso se tem a dinheiro, é mais fácil consumir todos os dias, e então aí sim a adição é muito rápida. Agora, se a disponibilidade económica é pouca, leva muito mais tempo. E a Maria tinha muita ou pouca disponibilidade? Durante os primeiros anos de consumo não tinha. Por isso é que eu comecei a consumir muito cedo, mas só nos últimos 6, 7 anos, dos 19 anos, digamos assim, só os últimos 7 anos é que eu comecei a consumir todos os dias, porque arranjei uma forma de ter dinheiro para os consumos. Mas os primeiros anos não foi um consumo assíduo. E quantas vezes tentou a desintoxicação? É assim, sozinha tentei muitas vezes, mas a forma que eu tinha de tentar era ficar em casa e não sair, mas isso não durava muito tempo, talvez uma vez, uma noite, 2 noites seguidas, e depois não dava para continuar em casa. Depois tentei quando engravidei da Diana, também não foi durante muito tempo, sem consumir, e depois tentei também 2 vezes, com a ajuda de profissionais, com internamento numa clínica no Porto e outra em Lisboa. E cada vez que isso acontecia e voltava ao mesmo, como é que se sentia? Frustrada, triste, revoltada consigo? Como é que se sentia? Sentia-me frustrada porque foram tentativas falhadas, mas por trás de cada uma delas havia o real desejo de sair e de me livrar do vício das drogas. E então, cada vez que eu não conseguia, era uma frustração não ter conseguido. E era também a frustração no sentido de que em casa havia sempre aquela pressão. Portanto, mais uma vez vais tentar e mais uma vez falhaste. Era a frustração, era tristeza, vergonha e, acima de tudo, frustração. Acho que sim, acima de tudo, frustração. RTM Mulheres de Esperança. Transformando a dor em sementes de esperança. Maria, mencionou aí a sua gravidez da sua filha. Não encontrou no facto de estar grávida a força para fazer frente a esse vício? Sim, tanto que quando eu soube que estava grávida, foi logo o objetivo, e foi por isso mesmo que eu fiquei muito, muito feliz de estar grávida, porque naquela altura sair das drogas não era uma coisa muito fácil, não havia muito acesso a terapeutas, não existia. Mas então eu deixei de consumir durante a gravidez da Diana, e quando ela nasceu também não consumi durante algum tempo. Foi realmente um tempo fantástico em que eu não consumi, mas depois o nascimento da Diana foi um marco muito importante na minha vida, mas foi o único marco bom que aconteceu naquela altura, e porque no fundo a Diana foi algo de bom, mas tudo o resto continuava igual. Eu continuava igual, o ambiente lá em casa também, embora estivesse mais pacífico, a pressão continuava igual, porque o nascimento da Diana acarretou também outras responsabilidades. Eu tinha que arranjar emprego, tinha que manter o emprego, acima de tudo manter o emprego. E eu naquela altura era uma miúda, eu tinha 20 anos quando a Diana nasceu. Eu era uma miúda muito instável, muito imatura, e não consegui manter-me firme naquela ideia de que é uma oportunidade para deixar as drogas, vou agarrá-la. Não consegui ser firme. E nessa indecisão e nesse clima, o que aconteceu à sua menina? Cuidou dela? Tratou dela? Sentiu-se mãe? O que aconteceu? Não, durante os primeiros anos de vida da Diana, eu não fui de todo mãe, Até mesmo porque eu tinha uma ideia muito errada do que é ser mãe. Nem só por causa dos consumos. Eu tinha uma ideia, lá está, muito imatura,
que ser mãe era ser a melhor amiga, era ser a irmã mais velha, era ser uau, vamos fazer coisas tipo, sei lá, ir a um café juntas, a uma discoteca. Quer dizer, era uma ideia muito imatura, mas eu, na verdade, o que me fez perder os primeiros anos de vida foi ter trocado todas as minhas prioridades por causa dos consumos. Em vez de ficar em casa a acompanhar a minha filha ou levar a minha filha nem sequer andou na creche, no infantário, ela foi direta para o primeiro ciclo. Valeu-me os meus pais na altura que ficaram com ela, porque eu passava a maior parte dos dias fora de casa e as noites também. Portanto, eu perdi muita coisa da vida da Diana. Está a falar, por falar em perdas, eu gostava que me dissesse, nesta jornada tão dolorosa, tão difícil, além dessa perda, quais foram as outras perdas que teve? Perdi muita coisa naquela altura, a autoestima, a reputação, o equilíbrio emocional, mas isso tudo eu acabei por recuperar. Okay? Agora aquilo que eu nunca mais vou recuperar foram os meus anos de juventude, que foram completamente desperdiçados nos consumos da droga. Isso eu nunca mais vou recuperar, assim como nunca mais vou recuperar a infância da Diana. Para mim, são essas as duas perdas mais poderosas. Então, e a sua família, como é que a sua família reagia, respondia a uma situação tão difícil? Muito mal, foi difícil para mim, para eles ainda foi mais difícil. A minha mãe, por exemplo, era uma pessoa frágil, tanto de corpo, de saúde, como emocionalmente, e ela passou muito tempo doente. Ela passava muito tempo doente, muito nervosa também, muito ansiosa, sempre com medo que me acontecesse alguma coisa, tinha pesadelos quase todos os dias, e essa foi a forma da minha mãe reagir àquilo tudo, de me ver naquele caminho e de não conseguir me ajudar a sair de lá. O meu pai reagiu de uma maneira diferente, porque ele também era uma pessoa diferente. Era um homem muito forte, muito seguro, mas também com uma ideia errada do que é que são os consumos, que era o que acontecia muito naquela altura, havia muita falta de informação. E para o meu pai, aquilo de estar tantos anos a consumir, no fundo era porque eu assim o desejava, porque eu não queria sair daquela realidade. Era a minha vontade de permanecer, e ele achava que podia resolver aquele vício em 2 dias, por exemplo, não é? Meia dúzia de dias que eu conseguia resolver aquilo, deixar o vício das drogas e seguir para a frente. E todos sabemos hoje em dia que é muito mais complicado do que isso. Eu sei que em muitas famílias, nesse tempo, hoje as pessoas têm uma outra luz, um outro esclarecimento, mas nesse tempo havia muita vergonha. Era isso que havia também na sua família? Muita vergonha mesmo. A toxicodependência naquela época era um assunto tabu, era um assunto vergonhoso, era um assunto vergonhoso. Ter alguém toxicodependente na família era extremamente vergonhoso. Se fosse mulher, ainda era pior. Maria, e como é que foi parar à unidade terapêutica onde encontrou uma resposta ao seu problema? Bem, isso foi através de uma equipe de rua que funcionava, era um projeto entre a ABLA, uma instituição cristã, entre a ICMAV, uma igreja cristã, e a Câmara Municipal de Cascais. Então, o objetivo maior era chegar ao pé da comunidade toxicodependente e fazer a troca de seringas. Era uma forma de minimizar os danos entre a população toxicodependente. E quando esse projeto foi apresentado tanto à ICMAF como à ABLA, foi uma forma muito prática de levar também o Evangelho, no sentido de falar a nós, naquela altura, toxicodependentes, que havia uma esperança ainda para nós, que aquela era uma realidade muito dura, mas que era uma realidade que, com a ajuda de Deus, poderíamos avançar com as nossas vidas, sermos restaurados. E através dessa equipe de rua, do dia-a-dia, das palavras, do encorajamento, então eu iniciei o processo de entrada para o Desafio Jovem. E foi assim que eu cheguei lá. O Desafio Jovem é uma comunidade cristã, tem vários centros terapêuticos de atendimento, sim, e onde também as pessoas, homens e mulheres com problemas de adição, tanto seja de álcool como de drogas, podem estar lá até serem recuperados.
O desafio jovem é algo muito importante porque é a diferença que há entre o desafio jovem e outras comunidades é a parte espiritual mesmo, não é? Porque é algo onde Deus está, não é? E quando Deus está, as coisas são feitas de uma maneira diferente dos outros sítios. Então essa é a grande diferença entre essa comunidade terapêutica e outras onde já tinha estado. Sim, a diferença sim, foi a presença de Deus. E também, lá está, quando Deus faz as coisas de uma maneira perfeita, porque nas outras comunidades, eu não entrei em nenhuma outra comunidade, não fui, precisamente porque aquilo que eu ouvia falar das outras comunidades desencorajava-me. Por exemplo, eu ouvia falar de pessoas com problemas de adição que iam fazer internamento prolongado nessas comunidades e uma das atividades que faziam era ir de porta em porta a fazer colheita de donativos. Ora, dinheiro nas mãos de um toxicodependente em recuperação é muito grave, não é? E eu sabia perfeitamente que se me pusessem dinheiro nas mãos, acabava-se ali a minha recuperação, completamente. No Desafio Jovem, aquilo que me encorajou a entrar foi ter um projeto de vida. E mais do que isso, um projeto de restauração. Não é? Porque aquilo foi o que eu comecei a ouvir na equipe de rua. Deus vai-te restaurar, Deus vai limpar as tuas mágoas, Deus vai-te ajudar a recuperares a tua filha, a recuperares os teus pais. E era isso que eu não ouvia em mais lado nenhum. E, portanto, foi isso que me entusiasmou a ir para o Desafio Jovem, e foi isso que aconteceu no Desafio Jovem. Quanto tempo esteve internada, Maria? Inicialmente era para ser 12 meses, fiquei 15. Porque o tempo normal num programa do Desafio Jovem são 12 meses. Porque lá está, porque todas essas etapas de projeto de vida, de restauração, não podem acontecer a meia dúzia de dias, nem a meia dúzia de meses, não é? Tem que ser 12 meses, pelo menos, no mínimo isso. No meu caso aconteceu durante mais tempo, porque ao fim de 12 meses não tinha a última etapa do programa, não estava resolvida, que era ter um emprego, ter uma casa para onde eu pudesse ir morar, ter as condições para eu ser autónoma. Uma das alternativas, a única, aliás, naquela altura, era eu voltar para a casa dos meus pais. Eu nunca quis voltar para a casa dos meus pais. Na altura senti que eu não estava preparada para voltar para a casa dos meus pais. E então deixaram-me ficar e demorou 15 meses até conseguir estar tudo alinhavado para eu poder sair em paz. E essa é outra etapa muito interessante da sua vida, que foi uma espécie de um milagre que aconteceu. Como é que a Maria arranjou um lugar para ficar, como é que arranjou um emprego, etc. É capaz de nos contar, faz favor. Eu naquela época não tive grandes, a nível físico, não tive muitas sequências, mas uma delas, a única, foi muito grave, foi ficar sem a dentição. Eu tinha 2 ou 3 dentes em muito mau estado e o resto era tudo raízes. Portanto, quem é que no seu juízo perfeito dá emprego a uma pessoa assim com esta aparência? Nem tem a ver no seu juízo perfeito, tem a ver com a realidade. Okay? Eu não tinha também muitas habilitações, então só me restava emprego talvez a lidar num café, mas lidar com o público, não é? Tem que ser uma apresentação mínima, eu não tinha. Então aquilo acabou por sem a apresentação, sem essa parte cuidada, eu não conseguia arranjar emprego. Sem arranjar emprego, eu não conseguia arranjar casa. Sem nada disso, eu não tinha estabilidade. Não é? E então um dia acontece que chega lá o Vítor, que na altura eu conheci o Vítor na equipe de rua, porque essa foi também uma coisa muito boa da equipe de rua, porque a equipe de rua tinha colaboradores da ABLA e também voluntários da ICMAV. E entre eles havia pessoas que tinham passado pela experiência da droga e que estavam completamente restauradas. E o Vítor foi uma dessas pessoas. E mais uma vez o Vítor chegou ao Desafio Jovem do Lourel. Mas tem que explicar quem é o Vítor, que ninguém sabe quem é o Vítor. O Vítor é o Vítor Costa. Ele é uma pessoa excepcional e é um grande amigo. É uma pessoa que eu conheci numas circunstâncias terríveis e que hoje é um dos meus melhores amigos e um dos melhores amigos da minha família. O Vítor Costa é sempre...
episódios muito marcantes ao longo de toda a minha vida, quer dizer, não ao longo de toda a minha vida, de toda a minha história cristã, de todo o meu processo de recuperação. Era uma pessoa que era capaz de estar à minha espera 1h30, porque nós tínhamos combinado que naquele dia íamos tratar da renovação do cartão de cidadão. Eu fugi, não é? Porque apareceu uma oportunidade de ir consumir e eu, claro, fui, não é? E quando eu voltei, para o meu espanto, a pensar que ele já se tinha ido embora, estava lá o Vítor ainda à minha espera, 1h30. É esse o tipo de pessoa que o Vítor é. E ele naquele dia chegou, ele ia-me visitar assiduamente lá ao Centro do Desafio Jovem, e naquele dia ele chegou com a notícia: Maria, vai surgir uma vaga na ABLA, como interna, vamos ter que esperar porque a diretora não está de férias, mas olha, se queres pôr em prática a oração, começa já. E foi assim, e então é esse o grande milagre, porque aquele emprego na ABLA não foi só um emprego, foi a hipótese de eu vir morar para a ABLA, ou seja, emprego, morada, e também foi logo no início, começamos logo a tratar do problema da dentição, ok? 3 coisas numa só. Portanto, foi um grande milagre, sem dúvida. Nós sabemos que a Maria hoje é casada, feliz, tem outra menina, tem tudo aquilo que é necessário para a sua estabilidade. Agradece muitas vezes por tudo isto, comparado com a vida de ilusão que viveu? Sim, claro que sim. Eu vou estar sempre eternamente grata a tudo aquilo que Deus fez por mim, tudo aquilo que eu alcancei com a ajuda do Senhor, tudo aquilo que eu vivo. É imensamente grata, não tem nada a ver, nada a ver. E eu vou fazer a última pergunta. Que diferença é que Jesus Cristo fez na sua vida? Fez toda a diferença. Fez toda a diferença, acima de tudo, a diferença que Jesus fez na minha vida não foi libertar-me das drogas, porque isso eu podia, ou seja, libertou-me da droga, não é isso que eu quero dizer, não foi o deixar de consumir, foi a cura interior. Encontrar o meu lugar, descobrir quem é que eu sou realmente, porque eu andei muitos anos sem saber quem eu era, não sem propósito, sem rumo, e em Jesus eu encontrei isso tudo. É essa a diferença, e é isso que me tem mantido longe também das drogas, porque quando uma pessoa é toxicodependente, perante qualquer dificuldade, é muito fácil voltar, é muito fácil cair, e em Jesus eu encontro a força para ultrapassar as contrariedades, os problemas. Naquilo que eu posso fazer, Deus ajuda-me a fazer, naquilo que eu não faço ou que eu não posso fazer, eu sei que Deus vai fará por mim. É essa a minha segurança e é essa a diferença. Eu já tenho ouvido pessoas dizerem que uma vez drogado é-se drogado para sempre, mas diante daquele Deus que nós conhecemos, isso não é verdade. Porque Ele faz de nós pessoas novas, verdade? Exatamente, é verdade pura e nua, crua. Maria, muito obrigada por este tempo maravilhoso que passámos consigo. Estamos muito gratas por ter despendido parte da sua hora de almoço, já agora estamos na hora do seu almoço. Muito obrigada, Deus abençoe muito a sua vida. Já agora, deixe-me só fazer uma pergunta muito rápida. Há quantos anos saiu da droga? 16, 17. Fantástico, Deus a abençoe muito. Obrigada. Esperamos ter ajudado alguém através deste programa. Se desejar saber como pode receber ajuda profissional em relação a este problema, contacte-nos. Diga-nos o que sentiu e tentaremos responder às suas questões. Até para a semana, se Deus quiser. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM – Mulheres da Esperança.
Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube. Mulheres de Esperança, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.